Vamos iniciar com a precisão gráfica de uma escala, que compreende a menor dimensão gráfica percebida pela vista humana, ou seja, a menor dimensão capaz de ser representada em um mapa. Afinal, qual é essa menor dimensão? A experiência demonstrou que o menor comprimento gráfico que pode ser representado em um desenho corresponde a 1/5 do milímetro, ou 0,2 milímetros, ou 0,0002 metros, sendo este denominado de erro admissível. Fixado esse limite ou erro prático, pode-se determinar o erro tolerável nas medidas, cujo desenho deve ser feito em uma determinada escala, utilizando a seguinte equação. O erro analítico ou limite prático é igual a 0,0002 vezes o fator de proporcionalidade da escala n. Em geral, o erro tolerável varia na razão direta do denominador da escala n e inversamente da própria escala, ou seja, quanto menor for a escala, maior será o erro admissível. Ou seja, quanto menor for a escala, menos detalhamento e maior o erro prático. Por conseguinte, quanto maior a escala, maior detalhamento e menor erro prático. Afinal, o que significa? Significa que os acidentes ou feições geológicas cujas dimensões forem menores que os valores dos erros de tolerância não serão representados graficamente nos mapas. Em muitos casos, é necessário utilizar-se de convenções cartográficas cujos símbolos irão ocupar no desenho dimensões independentes da escala. Para compreender essa afirmação, vamos realizar um exercício de fixação sobre a precisão gráfica de uma escala, cujo enunciado é: o mapa geomorfológico da região de Morro do Chapéu apresenta dolinas com diâmetro de 10 metros. Pergunta-se: determine a escala que deveria ser adotada para representar essas estruturas. Para determinar essa escala, podemos utilizar a equação do erro prático. A escala podemos determinar isolando o fator de proporcionalidade n e estabelecendo o erro analítico de 10 metros. Substituindo na equação, temos que o fator de proporcionalidade vai ser igual a 10 metros dividido por 0,002 metros, que equivale a 50.000. Logo, para representar essas dolinas no mapa, a escala adotada deve ser maior ou igual a 1/50.000. Letra B. Contudo, o mapa foi confeccionado na escala de 1/100.000. As dolinas anteriores seriam representadas nesse mapa? Em caso negativo, qual a possibilidade de sua representação? Portanto, como 1/100.000 é uma escala menor do que 1/50.000, ela possui um erro prático maior e uma menor resolução ou detalhes, não sendo possível a representação das dolinas anteriormente informadas, cujo diâmetro equivale a 10 metros. Também podemos calcular o erro prático dessa escala, substituindo o fator de proporcionalidade por 100.000. Estabelecemos que o erro prático, no caso da escala de 1/100.000, equivale a 20 metros. Como as dolinas apresentam diâmetro de 10 metros, ela não é possível ser representada no mapa de escala 1/100.000. Dessa forma, para feições com dimensões menores que o erro prático, deve-se utilizar símbolos cartográficos, como pode ser observado no mapa através da representação cartográfica das dolinas. Outra aplicação do conceito de escala consiste na determinação de uma escala para desenho de um terreno. Nesse caso, devemos proceder com a escolha da escala para as dimensões horizontais, onde verificamos que na dimensão da folha apresenta 0,8 metros e a dimensão do terreno 200 metros. Podemos estabelecer a escala horizontal utilizando o conceito de escala desinho sobre desão, que equivale a 1 sobre n. Ou seja, 0,80, que é a dimensão na folha, sobre dimensão real, 200 metros. Fazendo essa relação, obtemos uma escala de 1/250, ou seja, essa escala compreende a escala para as dimensões horizontais. Faremos o mesmo para a escolha da escala para as dimensões verticais, utilizando o conceito de escala, que equivale a 0,40, que é a dimensão na folha, sobre a dimensão real, 60 metros. Fazendo essa relação, obtemos uma escala de 1/150. Dessa forma, obtivemos duas escalas para desenho de um terreno. Enfim, qual a escala a ser escolhida para a representação? Nesse caso, devemos escolher a escala de menor valor entre as escalas horizontais e verticais. Portanto, a escala de menor valor equivale a 1/250. E essa escala deve ser adotada para o desenho de um terreno.
Vamos agora fazer outro exercício de fixação sobre a determinação de uma escala para o desenho de um terreno, cujo enunciado é: que escala poderá ser representado um elemento da superfície do terreno com 500 metros de comprimento e 200 metros de largura sobre uma folha de papel com as dimensões de 80 por 50. Nesse caso, temos a dimensão da folha 80 por 50 e a dimensão do terreno 500 por 200. Primeiramente, vamos determinar a escala para as dimensões horizontais, 80 centímetros, que equivale a 0,80 metros por 500 metros. Fazendo essa relação, obtemos uma escala de 1:625. E a escala para dimensões verticais, que equivale a 50 centímetros, transformando para metros, 0,50 metros sobre 200, cuja relação nos dá uma escala de 1:400. Dessa forma, devemos escolher sempre a escala de menor valor, nesse caso, 1:625. Por fim, outra aplicação do conceito de escala consiste no cálculo de uma escala a partir de uma área de um terreno. Em geral, uma escala numérica se refere a medidas lineares e ela indica quantas vezes uma determinada distância foi ampliada ou reduzida. Quando nos referimos a uma superfície, utilizamos a escala de área, podendo indicar quantas vezes a mesma foi ampliada ou reduzida. Dessa forma, considerando uma área quadrada de um desenho e uma área quadrada de um terreno, enquanto a distância de uma redução linear é indicada pelo denominador da fração no conceito de escala, a área ficará reduzida por um número de vezes igual ao quadrado do denominador dessa fração. Demonstraremos a seguir essa afirmativa como medir uma área qualquer de um desenho e calcular a área correspondente de um terreno. Isso será demonstrado a seguir. Inicialmente, considere o desenho elaborado em uma escala 1:50, em um papel quadrado, cujas dimensões equivalem a 2 vezes 2 unidades. Vamos calcular a área do quadrado do desenho, lado vezes lado, 2u vezes 2u, que equivale a 4u ao quadrado. Já a área do quadrado do terreno vai ser igual ao fator de proporcionalidade 50 vezes o lado, 2u, vezes 50 vezes 2u. Isolando 2 vezes 2 vezes 50 vezes 50 é igual a u ao quadrado. Desenvolvendo essa equação, temos que 2 vezes 2 equivale a 4, vezes u ao quadrado equivale à área do desenho, 50 equivale ao fator de proporcionalidade n, n vezes n equivale a n ao quadrado. Logo, a área do terreno vai ser igual a 4 ao quadrado, que equivale à área do desenho, vezes 50 ao quadrado, que equivale a n. Logo, substituindo a equação 1 na equação 2 e lembrando que n igual a 50 é o denominador da escala, a área do terreno pode ser dada por a área do terreno vai ser igual à área do desenho vezes n ao quadrado. E podemos utilizar essa equação para calcular a escala a partir de uma área de um terreno. Agora vamos fazer um exercício de fixação sobre cálculo da escala a partir de uma área de um terreno, cujo enunciado pretende-se representar um elemento de superfície do terreno com uma configuração que mede 2 km², poderá ser representado a escala de 1:2000 em uma folha de papel com as dimensões de 100 cm por 80 cm. Primeiro, devemos obter a área do terreno, que corresponde a área do terreno é igual a 2 km², transformando quilômetros em centímetros. 1 km equivale a 100.000 centímetros. E a área do desenho equivale a 100 cm por 80 cm, que corresponde a 8.000 cm². Logo, a área do terreno só poderá ser representada na escala proposta se o fator de proporcionalidade possuir um valor menor que 2.000. Portanto, vamos calcular esse fator de proporcionalidade utilizando a fórmula do cálculo da área. A área do terreno é igual à área do desenho vezes n ao quadrado. Isolando n, temos que a área do terreno, 2 vezes 100.000 ao quadrado, dividido pela área do desenho, 8.000 cm². N vai ser igual à raiz quadrada desse resultado, que equivale a 2.500.000, cuja raiz dá em torno de 1.581. Como a escala de 1:2000 é uma escala menor do que 1:1581, o elemento pode ser representado na escala proposta. Podemos calcular também o erro prático das duas escalas, começando com a escala de 1:2000, o erro prático 0,002 vezes 2.000 equivale a 0,4 metros. E na escala 1:1581, o erro prático equivale a 0,32. Como a precisão gráfica na escala proposta do enunciado é maior
do que a precisão gráfica na escala calculada, o elemento poderá ser representado nessa escala proposta. Vamos determinar uma outra possibilidade de resposta. Calcular a escala para as dimensões verticais, utilizando a dimensão vertical do papel, que equivale a 100 centímetros, com a dimensão vertical do terreno, que equivale a 2 km, transformando para centímetros, 200 mil centímetros. Usando o conceito de escala, temos que desenho 100 sobre 200 mil equivale a uma escala de 1 para 2000. E podemos fazer o cálculo da escala para dimensões horizontais. A dimensão horizontal do papel é 80 centímetros, a dimensão do terreno 2 km, que também equivale a 200 mil centímetros. Utilizando o mesmo conceito de escala, temos 80 por 200 mil, que equivale a escala de 1 para 2500. Nesse caso, podemos escolher sempre a escala de menor valor, ou seja, 1 para 2500. Assim como o erro prático da escala 1 para 2500 é de 0,5, sendo que o erro prático da escala de 1 para 2000 é de 0,4, o elemento pode ser representado na escala proposta. O segundo exercício de fixação, cujo enunciado é qual a escala que se pode representar um tanque circular com um raio igual a 5 metros, de modo que a área de representação seja inferior a 4 centímetros quadrados. A área do terreno equivale a π vezes r ao quadrado, cujo raio é 5 metros, π vezes 5 ao quadrado equivale a 25π metros quadrados. Já a área do desenho equivale a 4 centímetros quadrados. Transformamos centímetros em metros, 4 vezes 10 a menos 2 metros ao quadrado. Temos uma área de 0,004 metros quadrados. Podemos determinar a escala utilizando a equação área do terreno é igual a área do desenho vezes n ao quadrado. Substituindo os valores encontrados, cuja área do terreno é 25π, que é igual à área do desenho 0,004 vezes n ao quadrado. Logo, n vai ser igual a raiz de 25π dividido por 0,004. Temos que n é igual a 443. Logo, a escala apropriada é de 1 para 443. Essa escala seria bem representada na escala de 1 para 500.